Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está contido no capítulo 21, cujo título é Não acrediteis em todos os espíritos. O título originário do capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Já deve ter sido explanado anteriormente. Então, hoje vamos explanar o item 6 e o item 7. Além desse tópico, também tem outros nesse mesmo capítulo. Conhece a árvore pelos frutos, prodígio dos falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta. Enfim, há muitos ensinamentos nessa lição. O trecho em que vamos comentar diz o seguinte: Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Isso está em João, Evangelista, na Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Mas para que possamos entender um pouco mais essa advertência, porque essa passagem é uma advertência para todos nós, é importante fazermos um breve histórico da manifestação dos espíritos no contexto bíblico. Para bem entendermos esse tema, é importante também considerarmos tanto o mundo físico como o mundo espiritual. E que, desde todos os tempos, a humanidade encarnada se comunica com a humanidade desencarnada, o qual hoje nós conhecemos como espíritos, né? Os espíritos habitam vários mundos, mundos superiores e mundos inferiores. Eles podem comunicar-se conosco, comunicar-se por meio da mediunidade. Só que a mediunidade não é um atributo criado pela doutrina espírita. Ela existe de todo sempre. Então, para que haja comunicação entre os espíritos encarnados com os desencarnados, é necessário o trabalho efetivo através da mediunidade. Então, o Espiritismo não criou a mediunidade, ele apenas explica, estuda, se aprofunda no conhecimento da mediunidade, nos mostrando, nos exemplificando, para que tenhamos um conhecimento um pouco mais aprofundado do que seja esse tema. Em todos os países do mundo existe a manifestação de espíritos, mesmo naqueles que não são cristãos. As religiões que não aceitam a existência da comunicação de espíritos, né, advertindo que aqueles que seguem não devem chamar os mortos, não deve confessar com mortos, não deve invocar os mortos ou evocar os mortos. E ainda aquelas religiões que dizem que evocar os mortos é coisa do diabo, é coisa terrível. Quer dizer, existe ainda muita falta de conhecimento. Mas isso se deve a Moisés, que quando assumiu a liderança do povo de Israel e do povo hebreu, uma liderança, que a sua liderança era uma liderança política, uma liderança constitucional, porque Moisés estava levando aquele povo e estava lançando as bases para um futuro de um novo país e de uma nova nação, bem como das novas bases para um novo sistema religioso com a crença em um só Deus, quer dizer, uma crença monoteísta. E Moisés, dirigindo-se a esse povo, ele vai estipulando regras para nortear os comportamentos daquelas criaturas. Em determinado momento, Moisés diz para aquele povo: não busqueis necromantes, chamadores de espíritos, e ainda pediu que as pessoas não fossem consultar os mortos, ou seja, os espíritos. Mas essa advertência de Moisés não foi muito ao pé da letra, porque dentro do próprio texto bíblico nós vamos encontrar passagens onde consta inúmeras manifestações de espíritos. O nosso mestre mesmo Jesus, naquela passagem da transfiguração de Jesus, antes de sua crucificação,
Ele foi ao Monte Tabor com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá, segundo estudiosos, ele materializou do seu próprio ectoplasma Moisés e Elias, que já tinham desencarnado há muitos anos, e eles ficaram de forma tão tangível que se mostraram para esses 3 escolhidos por Jesus para que presenciasse esse fato. Observamos que Jesus só escolheu 3 e não todos, mas aqueles, mesmo assim, não estavam entendendo o que estava acontecendo e acreditando que aquelas 2 criaturas, Moisés e Elias, fossem de carne e osso, chegaram para Jesus e disseram: Jesus, já é muito tarde, os senhores estão cansados, nós vamos fazer cabanas para abrigá-los. Os apóstolos não entendiam nada, pois realmente, tratando-se de 2 criaturas desencarnadas que viveram em séculos muito anteriores à sua vivência naquele momento, era realmente de se estranhar. Eles não tinham esse conhecimento ainda da existência da vida espiritual. Não bastasse isso também, quando Jesus estava partindo desse mundo, já tendo passado pela morte física, ele manifestou-se perispiritualmente aos seus discípulos, os quais demonstraram uma grande alegria em vê-lo, mas ao mesmo tempo estavam sentindo uma grande tristeza, porque sabendo que ele ali estava com eles, também sabiam que um dia ele ia partir de vez. E surpresos com a presença dele naquele momento, o mestre fez a eles aquela reverência de um encontro amigável, de um encontro amoroso, e eles disseram para Jesus: Mestre, é tão maravilhosa a sua presença, nós aprendemos tanto com você, nós recebemos tanta luz, mas o Senhor vai embora e vai nos abandonar. E o Senhor vai ficar, e nós vamos ficar sem o Senhor. Nós vamos ficar sozinhos. Aí Jesus, com toda a sua capacidade e sua sapiência, Jesus disse: não, vocês não vão ficar sozinhos. E Jesus sabia como demonstrar-lhes tudo que viria pela frente para que eles dessem continuidade ao trabalho que lhes competia. E um dia, quando os discípulos estavam reunidos com Maria, num momento de oração, Maria, mãe de Jesus, em um momento de oração, como eu falei, ocorreu um fenômeno chamado Pentecostes, onde labaredas de fogo se manifestaram sobre a cabeça dos discípulos, os quais entraram num processo de falar línguas estrangeiras, aí começaram a operar verdadeiros milagres, coisa que o Cristo também fazia. No entanto, a gente vai analisar o seguinte, que foram 2 momentos especiais. Um onde Moisés proíbe falar com os mortos, e o outro onde Jesus restaura essa condição de poder falar com os mortos. Aí pergunta-se, por que Moisés proibiu? Porque as pessoas naquele tempo, como muitas ainda hoje, não entendiam e não entendem o que são espíritos. É necessário realmente um conhecimento mais aprofundado. Na atualidade, ainda existem pessoas que dizem: eu tenho medo de espírito. Espírito é assombração, é alma penada, eu não quero nem ver. E já tem outros que buscam os espíritos para fazer pedidos vinculados ao dia a dia, pedidos mundanos, como se os espíritos fossem seus serviçais. E inclusive até para pedir emprego, para descoberta disso ou daquilo, para receber, para que eles digam o dinheiro da Mega Sena. É uma situação bizarra, mas que realmente acontece. Se isso hoje acontece, imaginemos antigamente, quando o intercâmbio dos encarnados com os desencarnados se pautava nos interesses daqueles que eram encarnados. Interesses mesquinhos, fúteis, triviais, às vezes nem por maldade, mas por falta de conhecimento. Então, Moisés, entendendo que eles não estavam preparados para aquilo, falou para eles que eles não deveriam buscar invocar os mortos, nem fazer perguntas para os mortos. Mas Jesus, que sabia que iria subir ao Pai, deu um presente também para os discípulos. Ele disse que eles não iam ficar sozinhos, que viria o Consolador prometido, o qual iria ficar com eles até o final dos tempos,
que inclusive ia restaurar tudo aquilo que a humanidade esqueceu e ainda ensiná-los coisas que eles não sabiam. Isso para toda a humanidade. Então Jesus provou aos apóstolos que eles não estavam sozinhos, pois mostrou-lhes também parentes deles, outras pessoas que eles conheceram e que já tinham desencarnado e que se faziam ali presente. Momento em que eles tomaram conhecimento de verdade que a morte não existe, pois observaram que todos estavam ali reunidos numa grande família. Então Jesus faz do Consolador prometido a prova da existência do Espírito e da sua imortalidade. Não só uma existência, mas uma grande comunhão de forças, de amor, que se unem para o bem de todos, de uma coletividade. Caros irmãos, e toda essa história aqui, esses fatos que foram relatados aqui, que relatei, é apenas um pano de fundo para entender, para que possamos entender a afirmativa de não creais em todos os espíritos. Como todo ocorrido, os apóstolos ficaram contentes com as faculdades mediúnicas que foram desenvolvidas nele através do mestre, e eles passaram a realizar os prodígios, que hoje sabemos que são atividades mediúnicas. Então, naquela toda euforia, João chega para eles e fala: para um pouco, para. Não acrediteis em todos os espíritos. Procurai saber se eles vêm de Deus. E essa advertência chegou até nós hoje. Por que chegou até nós? Quando Jesus provou que a morte não existe, que ele mostrou que a humanidade desencarnada conversa com a humanidade encarnada, então que eles conversam, e provou mais ainda que são iguais, só que estão em patamares diferentes, um no mundo físico, outro no mundo espiritual. Porque o espiritismo não inventou os espíritos. O espiritismo nada mais nada menos é uma doutrina que ensina, que explica a existência dos espíritos, explica as suas manifestações, explica como e de que forma eles comunicam com os humanos, e que para isso ele mostra que há necessidade de médios. Então, quando Jesus provou que a morte não existe e que a humanidade encarnada comunica-se com a desencarnada e que eles são muito parecidos, eles não viram santos depois que desencarnam, então Jesus trouxe para essas criaturas uma oportunidade de um grande aprendizado que vem até hoje através do estudo da doutrina espírita. Portanto, Jesus ensinou que há todos os tipos de espíritos. Há no mundo dos espíritos aqueles que estão sempre prontos a ajudar, que estão sempre prontos a trabalhar em favor do bem. São espíritos benevolentes, emissários de luz, mas também aqueles orgulhosos, hipócritas, que gostam de pseudo-sábios, que gostam de atrapalhar um pouco e muitas vezes se passarem por nomes veneráveis, e mostrando-se quem não é, ser quem não é. Pode aparecer até com nomes de espíritos famosos, dizendo que são eles, na realidade eles são falsos. E são eles os falsos profetas também. São essas a categoria que o Evangelho nos mostra dos falsos profetas, falsos cristos, mas que não se encontram entre os homens, e sim entre os desencarnados. Pois antes de nós termos conhecimento das relações mediúnicas através da propagação da doutrina dos espíritos, esses espíritos falsos cristos e falsos profetas, eles exerciam sua atividade de maneira muito ostensiva, de maneira menos ostensiva, por sinal, muito não, de maneira ostensiva. As criaturas não tinham conhecimento, então eles influenciavam pela inspiração, pela mediunidade consciente, pela mediunidade auditiva, pela incorporação, etc, etc. E quando se manifestava ainda diziam: eu sou fulano de tal, um nome assim venerável, e enganando aqueles que estavam ouvindo. Portanto,
há falsos profetas tanto na terra como no mundo espiritual. E, sobretudo, sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não dá maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, essa é a passagem que Jesus nos ensina. Portanto, segundo os ensinamentos contidos na doutrina espírita, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Nesse caso, esse enviado só pode ser um espírito superior e, como homem, só pode ser um homem de bem. De acordo com Emmanuel, ele diz o seguinte para todos nós, que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, nós somos falsos profetas da fraternidade, que na discórdia somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Diz ainda Emmanuel, a terra é nossa escola, o lar é nosso templo, o próximo é o nosso irmão e a humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado e a natureza é o livro sublime da vida. Portanto, queridos, diz ainda Emmanuel, não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. É muito claro que Emmanuel nos trouxe, que nós tenhamos a capacidade de entender todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, para que nós possamos cada vez mais desfrutar uma vida melhor entre os encarnados. E ao partirmos para o mundo espiritual, nós levarmos uma bagagem de excelência para sermos também cooperadores no auxílio aos irmãos que ficaram no mundo terreno, bem como aprender cada vez mais com esses irmãos amoráveis que têm tanto conhecimento para nos auxiliar. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.